Eu tenho que dar aula. Vocês deixaram no chão, a lua pegou, né? Não tem como consertar isso aqui, não. Só colando, depois eu colo com a cola. Deixa ali em cima da estante ali que eu arrumo. Para de morder a Barbie. Psiu. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos aguardar um pouquinho para o restante entrar. Desculpa aí, demorou um pouquinho que minha internet tá legal hoje, não. Dá só um tempinho, vou pegar uma caneta aqui, tá? Para marcar a chamada. Só um minutinho. Quem entrou aí para mim, fala o nome, por favor. Bem-vindos, bem-vindos. Quem está entrando, bem-vindos. Diego, Hugo, a Júlia, Carol, Evelyn. Já abram lá na página de geografia que a gente parou lá.
Iago. André Ronaldo. Vamos lá, galera. Vamos lá para a página que a gente tinha parado aí da apostila. Eu marquei aqui página 260, é isso mesmo? Página 260, gente. Vocês estão me ouvindo aí? Ok, vamos lá então. Obrigada, Evelyn. A gente parou lá nas paisagens climáticas, então, né? Eu já tinha até comentado sobre elas aí, as paisagens climáticas do Canadá. Vamos lá então para a página 261. Nós temos dois mapas, um na 260, que fala sobre os climas, e 261 vai falar sobre as vegetações. Nós sabemos, né, eu já havia falado para vocês que clima e vegetação, eles são intimamente ligados, tá? Por quê? Porque o clima depende da vegetação e a vegetação só vai certas vegetações só se desenvolvem naquele tipo climático. Então, o clima está intimamente relacionado ao fator climático e à vegetação, certo? Embaixo aí dos climas, né, das vegetações, na página 261, nós temos aí um parque, né? A gente percebe que tem uma árvore de Bordeaux, tá? O nome dessa árvore representada aí é o Bordeaux, que é uma árvore tradicional, então, do Canadá, certo? A folha do Bordeaux aí, ó, que está até, ela aparece como símbolo na bandeira do Canadá, né? Então, assim, ela está presente em toda a natureza canadense, tá? O Bordeaux. E aí depois, só um pouquinho aqui. E aí depois, então, lá na página 262, nós temos um mapa mundi lá, certo? Com as cores tanto do clima, tá? Né? O clima, então, do mundo todo, olha lá, ó. Todos os climas do mundo, certo? Aí vamos às atividades aí, todo mundo prestando atenção. Imagine viver em um lugar em que as temperaturas de inverno chegam a 40 graus, ou seja, muito quente, né? 40 graus negativos, ou seja, muito extremamente frio, tá? Eu não li toda a frase, desculpa. Extremamente frio. É preciso criar e manter um bom sistema de aquecimento para proteger as casas e os locais públicos no período do frio intenso. Com base no planisfério, ou seja, lá no globo terrestre que está lá em cima, responda: qual a temperatura média no inverno da região em que você vive? Nossa região aqui, 20 graus, 25 graus positivo, né? No inverno, né? Que seria a época mais fria. Chega a 27 graus, né? Aqui, né? No nosso inverno no Mato Grosso, tá? Então, vamos lá. Número 1, 27 graus, mais ou menos.
pois nossa região tem clima tropical. Só um pouquinho aí, deixa eu marcar o nome da Camila aqui. Tem clima tropical e a temperatura é quente o ano todo. Certo? E a número 2, qual é o fator que tem influência para que o clima do Canadá seja diferente do clima do Brasil? Então, o fator que influencia lá no Canadá é a latitude, né? Uma vez que o Canadá está próximo ao Polo Norte, né? E o Brasil está na linha próxima à linha do Equador, isso torna ele mais quente, o que influencia, então, na incidência dos raios solares na região brasileira, tá? Mas em relação ao Canadá, então, a maior influência no clima, né? Vamos lá, em relação ao Canadá, número 2. A maior influência climática é a latitude. É a latitude. Uma vez o Canadá está próximo ao Polo Norte, ponto. Enquanto no Brasil estamos próximos à linha do Equador, o que aumenta a incidência de raios solares. Depois a mãe vai arrumar, tá? Ok, a resposta tá aí então, vou dar um tempinho. Ok, copiaram?
Vamos lá, então. Continuação. Página 263, a hidrografia. Então, a gente já tinha visto lá no slide, falava, então, que o Canadá, ele é composto pelos grandes lagos, né? E aí ele é composto por vários lagos, tá? E esses lagos, eles são de suma importância, tanto para a economia do Canadá, quanto para a questão da navegação, ou seja, transporte de mercadorias e pessoas também, tá? Então, lê para mim, Camila, a página 263. Tá. A hidrografia do Canadá é notável por seus números de belos lagos, sendo muitos deles atrações turísticas. Porém, os rios também desempenham um importante papel, uma vez que são relevantes tanto para a implementação de hidrovias quanto para o turismo, como veremos a seguir. Então, aí nós temos o nome de alguns rios, tá? E aí a gente vai começar a falar um pouco, então, sobre os grandes lagos. Pode continuar a leitura, Camila, tá ouvindo bem a sua voz, vai. Tá. Grandes Lagos. Abrange a área onde os lagos Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário formam um conjunto interligado por canais que apresentam a maior superfície de água doce no planeta. O maior deles, o Lago Superior, tem uma superfície de 82 quilômetros quadrados. Seu conjunto divide o espaço entre os Estados Unidos e o Canadá, e é uma área densamente habitada, Densamente habitada. densamente habitada, de grande importância econômica. É, igual eu falei para vocês, então os grandes lagos, eles são muito importantes, por quê? Porque eles trabalham tanto a economia, através da navegação, do transporte de pessoas, né, de mercadorias, como eles também fazem a questão da exportação através da navegação, e se os rios são navegáveis, isso reforça ainda mais países que trabalham mais com a navegação, né? Então, por exemplo, nós brasileiros, nós temos rios extremamente navegáveis, mas o nosso forte não é a navegação, né? Então, nosso forte aí é rodovia, certo? Transporte rodoviário. Claro que exportação a gente faz através do transporte da navegação quanto aéreo, né? Porque daí vai exportar para outros países. Então, rodoviário demoraria muito, né? Então, faz-se o transporte aéreo navegável. Mas em relação ao Canadá, que a maioria da sua exportação é através da navegação, então os Grandes Lagos aí são de suma importância, então, para a economia canadense. Depois o Rio da Niágara. Vai lá, Camila, continua. Rio Niágara. Tá. Está entre os lagos Erie e Ontário, formando uma fronteira natural entre o Canadá e os Estados Unidos. Suas quedas deram origem às cataratas do Niagara, formando por três quedas, que estão entre Nova York e Ontário. Consideradas um importante ponto turístico que gera movimentação econômica. As cataratas do Niágara, ela é muito representada no desenho do Pica-Pau, vocês já prestaram atenção? Tem até um desenho que ele anda dentro de um tamborzinho, tipo o tamborzinho do Chaves lá, um Ah, baúzinho. sim. E aí ele vai, lá aquela representação lá é dessa catarata do Niágara, tá? Ela é muito representada aí nos desenhos dos Estados Unidos, né, do Canadá, tá? E Uhum. aí, olha que legal, essa cachoeira, esse rio, ele também serve como uma das fontes aí de geração de energia, tá? Por causa das quedas de água que tem lá. Por isso também ele é tão importante. Rio Mackenzie, vai, Camila. A bacia hidrográfica do rio Mackenzie é a maior do Canadá e a segunda maior do continente norte-americano, perdendo apenas para o sistema hidrográfico do rio Mississippi. Apesar de seus entorno ser pouco habitado, o rio Mackenzie teve um importante papel histórico no século XVIII, 18. quando serviu como rota comercial para os europeus. Ou seja, ele serviu como rota para a colonização de nós, ele foi tão importante. E quando você estuda história, você não viu Mackenzie, tá? Porque ele era um trecho de pacificadores.
tá? Território e população. Deixa eu ver quem que tá aí para deixar a Camila descansar a voz. Diego, lê para mim. Página 264, território e população. Obrigada, Camila. De nada. Segundo maior país do mundo em extensão territorial, com 9.934.670 km². O Canadá é menor apenas do que a Rússia. Estende-se do Oceano Atlântico ao Pacífico, limitando-se ao norte com o Oceano Glacial Ártico, ao sul com os Estados Unidos e a noroeste com o Alasca. Ouvi, Diego. A fronteira de Parei de te ouvir. Diego, cortou. Iago, Pará, tenta ler para mim, por favor, amor. Página 264. Acho que a internet do Diego lá tá legal. Tá ouvindo direito? Tô te ouvindo, pode ler. Segundo o maior país do mundo em extensão territorial, com 9.984.670 km², o Canadá é menor apenas do que a Rússia. Estende-se do Oceano Atlântico ao Pacífico, limitando-se ao norte com o Oceano Glacial Ártico, ao sul com os Estados Unidos e a noroeste com o Alasca. A fronteira de 60 mil quilômetros entre o Canadá e os Estados Unidos é a mais extensa do mundo. O país está dividido em 10 províncias e 2 territórios. Sua capital, Ottawa, situa-se na província de Ontário. Ok, então o Canadá é o segundo maior em tamanho, né, extensão territorial do mundo, tá? Perde somente para a Rússia. Nós, Brasil, somos o quinto maior, tá? Então, o Canadá é o segundo e a localização dele faz com que ele esteja, então, numa área de clima gelado, né, de clima frio, tá? Então, o Canadá faz com que a sua população seja uma população miscigenada, porque ele recebe muitas pessoas de outros países, e o tamanho do seu território, qual a página? Página 264. E o tamanho do território faz com que ele tenha uma importância um comercial muito grande perante os outros países do mundo, fora que ele é uma grande potência, certo? Pode continuar a leitura, na página 265, lá em cima. O Canadá possui 2 línguas oficiais, inglês e francês, que herdou de seus 2 colonizadores, que disputaram território ao longo de séculos. As terras colonizadas ficaram divididas em 2 regiões, Canadá Superior, sul da atual província de Ontário, de características inglesas, e Canadá Inferior, atual província de Quebec, com população predominantemente de origem francesa. Pode continuar. O sistema político canadense é complexo e envolve diferentes modelos de organização do Estado. O Canadá é uma monarquia constitucional desde os tempos coloniais. Isso significa que o chefe de Estado do Canadá é, até hoje, a Rainha da Inglaterra. Mas, como a independência política, o chefe de governo é um primeiro-ministro eleito internamente. O país é um Estado federativo, delegando a cada unidade política autonomia para administrar os serviços básicos da população, como educação, saúde, direitos civis, etc. O Canadá também é uma democracia parlamentarista, com um parlamento eleito liderado pelo primeiro-ministro. Ok, então o Canadá, ele é um estado federativo, né? Porque ele é comandado, então, por uma hierarquia, tá? O chefe do estado lá, então, é a rainha, né, da Inglaterra, certo? E
aí também ele tem um primeiro-ministro que comanda outros setores básicos da população, que são, então por isso também ele é parlamentarista, por conta de que é a Inglaterra que comanda, né, a monarquia, né, ainda pertence à Inglaterra, mas existe então o primeiro-ministro, que seria, vamos dizer assim, um gerente, que vai aí designar, então, as outras funções, que as questões econômicas relacionadas, então, à educação, à saúde, os direitos civis, tá? Então, por isso também é considerado parlamentarista, por conta desse primeiro-ministro. O que o torna uma grande potência, viu? Acho que a gente devia ser assim também. Página 266. Lê para mim aí, João Vitor Guizo. Tá, deixa eu fechar a foto. Tá, apenas de uma vasta extensão territorial, o Canadá não é considerado populoso, nem povoado. Sua população, de pouco mais de 37 milhões de habitantes, está praticamente favorável, principalmente no Sudeste. Próximo aos Grandes Lagos e no Vale Ontário, cidades como Toronto e Montreal se destacam-se pelo dinamismo econômico observado ao mapa sobre a distribuição populacional canadense. O crescimento vegetativo canadense é considerado abaixo de características comum ao país desenvolvido, nos quais a maior parte da população mora nas cidades. As mulheres trabalham fora e os casais querem manter seu alto padrão de vida, o que seria impossível se tivesse muitos filhos. No Canadá, a urbanização girou em torno de 80%. Além disso, o índice de desenvolvimento canadense aumentou a expectativa de vida e, consequentemente, a proporção da população idosa, fato que também contribuiu para a queda do crescimento vegetativo. Em 2018, o IDH do Canadá era 0,926, o que aconteceu lhe rendeu a 12 posições no ranking de IDH mundial. Por essa razão, o país tem incentivado a entrada de imigrantes, na maioria de origem europeia. Nas últimas décadas, houve crescimento populacional por causa da entrada de imigrantes em outra região do planeta, principalmente da Ásia. Receber influência cultural de povos distantes, o Canadá aceitou o seu multiculturalismo, que é garantido pelo governo. Pronto. Ok. Então, o Canadá, ele não é considerado nem populoso, nem povoado, porque ele é uma grande extensão territorial, tá? E aí as pessoas estão em quantidade certa e bem distribuídas dentro, né, do continente canadense, tá? Sobre o crescimento da população, né, é considerado baixo pelo tamanho do território, então ele não é um país superlotado, né, um continente superlotado. Ele está, então, aí na 12ª posição no ranking, né, dos melhores IDHs do mundo. Então, as pessoas vivem muito bem lá, tá? Então, por essa razão, o país, né, é incentivado a entrada de imigrantes, ou seja, receber pessoas de outros lugares do mundo. Como a população deles está estável e eles não estão com problema de alta taxa de populacional, então eles podem receber pessoas de outros lugares do mundo com toda tranquilidade, certo? Por isso eles são considerados, então, multiculturais, né? Porque eles recebem pessoas dos mais variados lugares do mundo, tá? Lê para mim aí, deixa eu ver. Maicon, página 267. Economia canadense. É para ler tudo ou é só o primeiro parágrafo? Pode ler tudo. Tá.
A economia canadense é uma das mais importantes do mundo. O PIB está em torno de 1,7 trilhão. A produção econômica também se concentra no sul do país, visto que a maior parte do território é difícil ocupação e exploração. A produção agrícola do país é extremamente tecnológica e automatizada, fato que lhe confere destaque em algumas produções, como cevada, frutas, laticínios e principalmente trigo. A região com melhores solos e clima e, portanto, mais favoráveis para a produção agrícola são as planícies centrais. A extensa cobertura vegetal da taiga, constituída de coníferas, é importante fonte de matéria-prima para a construção civil e para a produção de celulose e papel. O Canadá é o maior produtor mundial desses recursos. A silvicultura canadense mantém a cobertura vegetal nativa preservada. O território canadense é muito rico em recursos minerais como zinco, níquel, cobre, ferro, carvão, urânio e petróleo. Sexto maior produtor mundial e quarto maior exportador. E gás natural, quinto maior produtor e exportador. Durante a Primeira Guerra Mundial, destacou-se como grande importador de minérios. Na Segunda Guerra Mundial, passou a exportar produtos industrializados para a Europa, que estava com a produção local paralisada ou direcionada para a guerra. É um dos países mais ricos do mundo, mas depende da economia dos Estados Unidos, que absorve aproximadamente 75% de suas exportações. O que resta é distribuído entre União Europeia, Japão, Coreia do Sul e China. Essa dependência se deve ao fato de ser extremamente próximo da maior economia do mundo e membro da NAFTA, bloco econômico que também envolve os Estados Unidos e o México. Porém, conforme visto anteriormente, o acordo passa por uma modificação, resultando no novo tratado. A United States, México, Canadá, USMCA. Então, a primeira coisa que a gente deve ressaltar em relação à economia canadense é a responsabilidade de estar ao lado do território dos Estados Unidos, tá? É muito interessante dizer também que os Estados Unidos absorvem muito da economia canadense. Por quê? Porque todo o Canadá tem jazidas de petróleos maravilhosas no seu território e os Estados Unidos acabam, né, importando esse petróleo do Canadá. Então, na verdade, muito da riqueza estadunidense vem do Canadá, certo? Então, o Canadá está do lado dos Estados Unidos e precisa manter, né, esse respeito com a nação, até porque eles têm vínculos comerciais juntos, né? Então, a economia do Canadá é uma das mais importantes do mundo. O PIB deles é entre 1,7 trilhões anuais. E a produção econômica também está concentrada aí um pouco mais ao sul do país em relação à exploração aí de minerais, né, como zinco, níquel, cobre, ferro, carvão, urânio e o petróleo, que ele tem grandes jazidas aí em seu território. Eles conseguem manter, então, as extensas coberturas vegetais nas florestas, né, eles chamam de silvicultura, tá? E aí eles mantêm, então, essa floresta nativa preservada, que é bem interessante. Eles têm um índice de exportação que chega a 75% anual, né? Então, quer dizer, exportam demais, isso que os torna, então, grandes potências mundiais, tá? Então, eles costumam exportar aí para a Coreia do Sul, para a China, União Europeia, tá? Então, são algumas nações que eles costumam exportar. Eles fazem parte, então, do NAFTA, que é um grupo de países que juntos eles se ajudam economicamente, né, e socialmente, tá? Eles têm, então, livre circulação de mercadorias entre esses países, tá? Eles têm baixa de impostos, então, tem alguns critérios que os ajudam. E estão formando aí um novo grupo, né, o SMCA, que é um grupo também que o Canadá estará incluído,
para melhorar ainda mais aí, né, a situação econômica do país. Então, silvicultura é o nome dado à técnica de exploração de recursos de árvores plantadas que atenua, ou seja, diminui os impactos ambientais, né, das florestas, tá? Eles preservam muito. Agora eles preservam, né? Depois que quase acabou com tudo, agora eles estão começando a preservar. Página 268, atividades. Vamos lá para o chat. Vamos lá para o chat, página 268, número 1. Nós temos aí duas imagens, certo? Nós temos uma refinaria de petróleo em Vancouver, e aí temos uma tabelinha que mostra a quantidade de petróleo, né, bruto aí, que está presente no território canadense. Ai, que história disso, sexta-feira é triste, né? Aí a pergunta 1 é bem simples, a resposta ali atrás, ó. Faça um breve texto caracterizando a demografia canadense, a questão de índice populacional. Para isso, destaque sua concentração espacial, seu crescimento, sua cultura e outras informações que julgar importante. Então, vamos voltar lá na página 266, começa ali, ó. O Canadá não é considerado nem populoso nem povoado. Sua população vai até. Ah, tá. Daí você faz ali até sul do país, tá? De o Canadá até sul do país. Aí depois, o crescimento vegetativo é considerado baixo, característica comum dos países desenvolvidos até alto padrão de vida. Então, a resposta começa em o Canadá, vai até país, sul do país, depois começa em crescimento vegetativo e vai até padrão de vida. Entenderam? Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, tá? Então, vou colocar ali na resposta do chat onde começa e onde termina. Então, o Canadá, vou colocar lá. O Canadá não é considerado até sul do país. Depois começa em o crescimento vegetativo até alto padrão de vida. Na página 266. Vai lá, gente. Eu coloquei aí os começos para vocês não se perderem. Eu vou dar um tempinho para vocês.
Responderam? Bora lá. Ah, tá. Vou esperar então. Tem gente respondendo ainda, vou esperar. Vamos lá, então. Número 2. Considerando as características climáticas do Canadá, assinale a alternativa que apresenta corretamente a sequência dos tipos de vegetação do norte para o sul nesse país. Aí nós temos a opção do norte para o sul, então a opção correta seria tundra, taiga e pradarias. Então, letra C, alternativa C. Depois, lá, número 3, temos duas tabelas aí, Estados Unidos, né? Tá? Em relação à exportação do Canadá. Vamos lá. Qual a relação do Canadá com os Estados Unidos do ponto de vista econômico? Hã? Então, lembra que eu falei para vocês que eles têm uma ligação econômica muito forte por causa das exportações, tá? Então, vamos lá, vamos à resposta. O Canadá depende dos Estados Unidos economicamente, pois quase toda a exportação e importação são feitas com o único país fronteiriço. Quer dizer, é o único país que faz fronteira, certo? Então, por isso que eles têm. Oh, desculpa, eu errei ali. É fronteiriço, tá? Fronteiriço. Fronteiriço. Coloquei lá a palavra correta. Depois, letra B. Você entende que esse fato é positivo ou negativo para o Canadá? Justifique sua resposta. Ter um parceiro econômico, somente um parceiro econômico, não é interessante para nenhuma nação, porque qualquer crise econômica que aconteça nos Estados Unidos vai abater o Canadá, com certeza, porque é os Estados Unidos que compra, que vende o Canadá, sim, na maior parte, né, das exportações. Então, né, você fica dependente daquele país. Então, isso não é um ponto muito positivo, não, tá? Vamos lá.
Vou deixar eles comer o resto, tá? Não na minha cama, tá? Só avisa ela. E para a gente finalizar a aula de hoje, a número 1 lá embaixo. Já terminei, professora, número 1. A número 1 lá embaixo, você fez? Sim. Então fala para mim. Vou ter assim, ó, de diversas culturas juntas. Eu ia complementar com em um só país. Isso mesmo. Tá ali na página 266, ó, multiculturalismo, conhecido também como pluralismo cultural, descreve a existência e a interação de diversas culturas em determinada localidade. Então, tá? Tá ali na página 266, lá embaixo, ó, multiculturalismo, no cantinho da página ali, vocês podem responder isso aí, tá bom? E aí, gente, que a gente finaliza nessa página hoje, tá? Que a gente tá bem adiantado aí na nossa apostila. Tá? Por isso que eu não tô acelerando muito não com vocês. Senão a gente vai acabar a apostila antes do prazo. Se quiser, já pode estar saindo, já terminou de completar, tomar uma aguinha, um cafezinho, comer um pãozinho, dá tempo aí para a próxima aula, viu? Não precisa ficar para casa, não. A gente faz junto, pode ser? Na próxima aula? A gente responde juntos, tá? E não tem aquela questão de vocês estarem apagando, que erraram, sabe? Pode ser? Tá? A gente corrige junto, viu? E aí a gente já vai tirando dúvidas também, vai respondendo e já vai tirando dúvidas. Então, beijinho, bom fim de semana para vocês. Eu também sei que é cansativo essas lives, tá? Descansem. E até segunda-feira, se Deus quiser, a gente tá aqui, tá bom? Beijinho aí para vocês, bom fim de semana. Que saudade de vocês.